Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1, na região da Grande Marabá, no estado do Pará. Lembrando que também estamos transmitindo esta programação pelo canal no YouTube. Você pode acessar o link do programa e ser abençoado também. Na ocasião, você pode compartilhar este link para que outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas pela Santa Palavra de Deus. Hoje, no programa, vamos comentar a 7ª lição deste trimestre com o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, que todas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre sua vida, sua casa e sua família neste dia. Vamos para a leitura do texto áureo da Verdade Prática e também a leitura bíblica em classe da lição de hoje, a lição de número 7, que será estudada presencialmente, 17 de agosto de 2025. O texto áureo diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida. A segunda, Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se em duas passagens bíblicas, em 2 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira leitura está no capítulo 5 e a segunda leitura, Atos capítulo 12, já está sendo projetada aí na sua tela. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos apresentar agora os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva, pela igreja de Jerusalém. O segundo objetivo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. O terceiro objetivo, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. O primeiro tópico da lição
neste primeiro momento do programa, nós iremos comentar a igreja perseguida. 3 subtópicos serão analisados pelos comentaristas. O primeiro, os perseguidores. O segundo, esferas da perseguição. E o terceiro objetivo, a igreja enfrentará oposição, ela enfrentará perseguição. Portanto, nesta lição, nós estudaremos como a igreja primitiva enfrentou as oposições, os levantes, as perseguições com fé, com coragem, com determinação, sempre contando naturalmente com a proteção de Deus. E hoje, para comentar a 7ª lição, eu já estou aqui com os comentaristas, o pastor Elias Gomes e também o pastor Davi Arruda. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meu pastor, seja muito bem-vindo. Já chegamos na lição de número 7 e hoje nós vamos aprender com o capítulo 5 e o capítulo 12, como que a igreja sempre enfrentou perseguições, enfrenta perseguições, mas nós temos uma convicção, uma certeza: Deus sempre protegeu e protege a sua igreja. Pastor Elias, seja bem-vindo. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí do outro lado da tela. É um momento oportuno, um momento propício para nós ainda fomentarmos mais o entendimento e digamos que cultivarmos o entendimento de que a igreja, ela sempre será perseguida em função da sua própria natureza, como o Senhor a criou, a sua origem, etc., e sua missão aqui na terra. Mas nós temos essa convicção, a convicção de que o próprio Senhor falou em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, sobre o qual também nós falaremos aqui em momentos posteriores, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Muito bem, pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, pastor Davi. A palavra-chave da lição de hoje, naturalmente, é perseguição. E nós vamos aprender com esta lição que existem os perseguidores, as esferas de perseguição, e que a igreja sempre enfrentou essa oposição, naturalmente movida por esferas espirituais, e que na atualidade também essa oposição ela é presente na vida da igreja, não é mesmo, pastor Davi? Seja bem-vindo. Muito bem, pode ser o pastor Epaminondas, pastor Elias, a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez para falar, desta vez, dessa lição tão preciosa que vai nos mostrar que a perseguição do mundo contra a igreja, muito bem o pastor Elias falou, já faz parte por conta da natureza contrária ao mundo que a igreja tem. Nós vamos extrair também, pastor Epaminondas, as lições que a igreja nos ensina de como nos comportar mediante as perseguições. Muito bem, vamos iniciar dessa forma os comentários da lição de hoje. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar falando sobre a igreja perseguida e começar falando sobre os perseguidores. O capítulo 5 de Atos coloca aqui para nós alguns agentes, alguns personagens, alguns agentes que se manifestaram, de forma opositora à igreja em Jerusalém. Lembrando o pastor Elias que nós não conseguimos enxergar os fariseus aqui, com tanta veemência quanto no ministério de Jesus. Há uma razão, os comentaristas apontam, que a pregação dos apóstolos pós-ressurreição, a pregação ia direto de encontro com a crença dos saduceus, que formavam a maioria ali, do conselho de Jerusalém, especialmente dos sacerdotes. E aqui nós temos 3 grupos que se manifestam, que apresentam 3 agentes, que são agentes perseguidores da igreja em Jerusalém. Fale sobre este primeiro ponto, meu pastor.
Muito bem, pastor Epaminondas, nós iremos falar sobre esta ação pela qual a igreja sempre há de passar, que é a perseguição, e nós vemos que a igreja, ela sempre terá opositores, nós falaremos sobre isso, mas a igreja, como um povo determinado por Deus aqui na terra, ela segue um conjunto de valores, ela segue um conjunto de princípios, ela segue diretrizes do céu. Então, por esta razão, por causa deste comportamento, porque ela tem um posicionamento baseado nas diretrizes divinas, nas regras, por assim dizer, bíblica, nós vemos que automaticamente a oposição, a perseguição, ela viria. E nós sabemos que o próprio Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele saberia que, entre outras coisas, entre esse conjunto de tribulações e adversidades pela qual a igreja passaria, estaria imbuída a perseguição. E quando ele está falando aquilo que nós chamamos de código de ética da vida cristã, lá o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7, lá a altura do versículo de número 10, 11 de Mateus capítulo 5 até o 12, ele trata sobre perseguição de uma forma veemente, porque ele vai dizer que os profetas que vieram antes de vocês foram perseguidos, os apóstolos são e serão perseguidos, então com vocês não são diferentes. E nós vemos aqui que dentre as seitas judaicas, o senhor já falou sobre os fariseus, tinham também os saduceus, uma composição religiosa, era um grupo político muito influente naquela época, que de alguma forma estava ali no convívio da igreja, e os saduceus, como assim são chamados, era composto praticamente de sacerdotes da época, portanto tinha uma influência não só política, um poder político, mas também religioso. E o pastor José Gonçalves até vem falar que, além dos saduceus, que é o texto está escrito no capítulo de número 5, versículo de número 17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, tem entre parênteses assim, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Aqui nós já vemos uma das primeiras motivações fúteis, por assim dizer, para levantar-se contra os servos de Deus que estavam fazendo sinais, estavam realizando prodígios e maravilhas no poder do Espírito, conforme veremos lá à altura do terceiro bloco deste programa. Mas nós vemos que esses saduceus estavam ali associados, ou digamos que formando um complô junto com os anciãos e junto com essa outra figura também, que é o capitão do templo. E o pastor José Gonçalves até diz assim, que este capitão do templo, ele era um sacerdote de nível inferior, que, apesar disso, ele tinha uma autoridade policial dentro do templo. Então, nós vemos que todo esse ocorrido com Pedro e João, em especial aqui, nós vemos que estava acontecendo por causa de uma cura, um milagre, um fenômeno extraordinário que acabara de acontecer. O próprio Senhor restaurou a saúde, ou fez com que um homem que era aleijado há mais de 40 anos, aleijado de nascença, agora andou, saltou, e aquilo ganhou uma repercussão generalizada, e nós vemos que por causa disso eles foram colocados na prisão. Um anjo do Senhor se manifestou, abrindo a prisão. Os homens, os soldados determinados pelos sacerdotes, pelos saduceus, foram até a prisão buscá-lo para uma audiência diante do sinédrio, mas ao chegar ali eles
ficaram pasmados, ficaram perplexos, extasiados, porque a prisão estava vazia, apesar de estar lacrada, fechada, conforme fora realizada anteriormente, mas algo sobrenatural aconteceu, razão pela qual chocou ainda mais e chamou a atenção daqueles saduceus que estavam de alguma forma manifestando esse aspecto ardiloso contra os piedosos servos de Deus. Muito bem. Pastor Elias, o senhor tocou num ponto do versículo 17, uma das razões, uma das motivações que levaram a desencadear esta grande perseguição à igreja de Jerusalém, a inveja. E o texto diz que eles encheram-se de inveja. Esse texto é muito interessante porque, na medida que muitas pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam sendo abençoadas pela pregação dos apóstolos, enquanto muitas pessoas estavam se voltando para Deus de fato, agora nós temos a liderança dos religiosos em Jerusalém, ao contrário, enchendo-se de inveja. É aquilo que muitos dizem, né? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Enquanto Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do fruto do Espírito, cheio de virtude, os religiosos estavam cheios de inveja. E isso gerou esta grande perseguição aos apóstolos e à igreja primitiva. E aí, pastor Davi, nós temos aqui na lição duas esferas de perseguição. Nos comente sobre o que o pastor José Gonçalves nos apresenta enquanto esfera religiosa e esfera política de perseguição. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos destacar é que esse assunto perseguição, ele já foi colocado na vida de Jesus, como já foi dito aqui. Jesus foi perseguido por conta da sua mensagem, por conta das manifestações espirituais. Não somente isso, mas o próprio Cristo já estava trabalhando no coração dos discípulos acerca dessa perseguição. João capítulo de número 16, verso 33, ele disse: eu vos digo disso, para que em mim vocês tenham paz, e no mundo vocês sofrerão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o coração dos apóstolos, dos discípulos já estão sendo preparados, moldados para essa realidade que a igreja vai enfrentar e enfrenta até hoje. Primeiro que é preciso destacar que a igreja ela é perseguida pelo fato de que o mundo odeia a Cristo e a sua noiva por conta das verdades e dos princípios estabelecidos através da mensagem do Evangelho. Então nós nunca vamos ver uma igreja que ela é abraçada pelo mundo, a sua mensagem não é confrontada ou tentada tirar de contexto. A verdadeira igreja, ela provoca essa repulsa no mundo, causando essas perseguições. E dentro dessa realidade que aqui foi falada, a lição nos apresenta pelo menos dois tipos de perseguições que essa igreja enfrentou. Primeiro, a perseguição religiosa. Isso se dava pela mensagem que os apóstolos pregavam. E diz a Bíblia que essa mensagem já estava caindo na graça do povo, por assim dizer. E haviam muitos aceitando a fé. E como já foi muito bem trabalhado aqui, isso causou sentimento de inveja no coração deles. Inveja por quê? Porque eles estavam fazendo o que eles não conseguiam fazer. Porque o que os apóstolos estavam fazendo, eles faziam debaixo da inspiração do Espírito Santo. Coisa que estes homens já não tinham mais por conta que o seu coração estavam endurecidos por conta da religiosidade. Uma coisa interessante, que essa perseguição religiosa, ela parece no primeiro momento algo muito simples, mas a verdade é que o intuito dela é silenciar por completo os discípulos. E eu anotei algo aqui que eu gostaria de dizer para os irmãos. A perseguição aos cristãos sempre visará silenciá-lo, mas há uma promessa em Mateus, que já foi citada aqui, Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra
à igreja. Enquanto nós ainda estamos trabalhando acerca da perseguição religiosa, eu quero destacar aqui que os próprios apóstolos também já estavam preparando o coração da igreja acerca da perseguição. Olha o que está escrito em Atos capítulo 14, verso de número 22. Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Outro texto que deixa claro esse preparo, não somente dos discípulos para com a igreja, mas também dos próprios dos apóstolos. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16 e 17. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso de glória. Então, perceba que a própria palavra de Deus prepara o coração da igreja para as perseguições. E a segunda perseguição que eles enfrentavam era na esfera política, onde Herodes queria ganhar, por assim dizer, pontos com os judeus que não compactuavam ali com o cristianismo, e para ganhar ali ficar mais popular, eles começaram a perseguir. Prova disso é que em Atos capítulo de número 12, o texto diz: e viu que agradaram os judeus. Muito bem. E aí, pastor Elias, nós temos duas certezas. A igreja enfrentará oposição e perseguição, mas também a igreja será protegida. É o texto, né, que está aqui, na verdade prática. O pastor José Gonçalves colocou, mais uma vez lendo, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida, enfrentará oposição. A segunda verdade, a igreja, ela receberá proteção de Deus. Isso é um fato, né, pastor Elias? É incontestável. A igreja enfrentará oposição, e culmina o texto de Mateus capítulo 5, versículo 9 ao 12, que o pastor Elias citou agora há pouco, com o que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão, sofrerão perseguições, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. O que nós vemos aqui, portanto, são características inseparáveis ou que estão intrínsecas na igreja genuína, na igreja legítima. Porque a igreja legítima, ela há de passar por tribulações, por adversidade. Já foi falado aqui pelo pastor Davi Arruda, que a tribulação ela é inevitável. E no pacote dessas tribulações pelas quais nós havemos de entrar no reino de Deus, diz o apóstolo Paulo em Atos 14, nós haveremos de enfrentar perseguições. E há pessoas pregando por aí que fazer parte da igreja nos dá a ideia de uma colônia de férias, um turismo espiritual. Sombra e água fresca. Exatamente, parece coisas triunfalistas, né? Aquelas coisas. E nós sabemos que o evangelho, na verdade, não nos apresenta a trajetória de uma igreja verdadeira dessa forma. Não. A igreja verdadeira, na verdade, ela vai seguir as pisadas do mestre. E os passos do mestre, as pisadas do mestre foram caracterizados por momentos adversos, tribulações, adversidade. Era aquele próximo que estava perto e pisava no seu próprio calcanhar. Então, nós sabemos que as adversidades, as perseguições, elas fazem parte da igreja do Senhor. Então, isso é inevitável. Por isso que o pastor José Gonçalves diz que isto é uma verdade, né, dentre as duas, que a igreja ela passará por isso. E é por isso então que o Senhor fala em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10, bem-aventurados que sofrem perseguição. E quando nós vemos aqui no versículo de número 11, ele diz assim: e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí interessante é que qual o nosso comportamento diante dessas perseguições? Quando essas perseguições verdadeiramente forem detectadas,
constatadas entre nós, o Senhor diz: então exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós sabemos que todos os profetas que se comprometeram com a verdade, que se propuseram a tomar uma posição conforme a vontade de Deus, os desafios, as situações adversas, inclusive perseguição terrível, ferrenha, vieram interceptar o seu caminho. Isso é inevitável. Para finalizar essa nossa fala, nesse primeiro bloco, pastor Epaminondas, um dos maiores perseguidores da igreja antes da real e verdadeira conversão foi o apóstolo Paulo, um homem que assolou, perseguiu, maltratou, pisou, bateu em crente, enfim, matou crente, porque ele consentiu também na morte de Estevão. Está em Atos capítulo de número 8, versículo 1. Nós vemos que ele é um exemplo assim, muito emblemático nessa questão da perseguição. Em Atos capítulo 9, versículo 16, no caminho de Damasco, aliás, lá em Damasco, o Senhor fala para Ananias: eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer por causa do meu nome, o quanto ele há de padecer. E ele mesmo fala isso que o Senhor falou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que devem ou querem viver em Cristo piamente, eles hão de sofrer ou passar ou padecer por perseguições. É por isso que o convite que ele faz para Timóteo não é dizer: vamos numa aventura, vamos a um passeio. Eles: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, Paulo, diante dessas perseguições, diante dessas aflições, nós vemos o quanto a igreja verdadeiramente ela há inevitavelmente de passar por essas perseguições. Maravilha, aprendemos neste primeiro ponto da lição sobre a igreja perseguida. Daqui a pouquinho, quando voltarmos do nosso primeiro intervalo, nós iremos trabalhar o tema a igreja protegida. Falamos da igreja perseguida e quando voltarmos do intervalo, falaremos sobre a igreja protegida. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que hoje estamos estudando a 7ª lição com o tema Uma Igreja que não teme a perseguição. No bloco anterior, nós falamos de uma igreja perseguida. Agora falaremos sobre uma igreja protegida. E nós vamos trabalhar neste bloco 3 subtópicos também, que queremos agora colocar aí no seu visor projetado, para que você possa acompanhar os assuntos que nós iremos discorrer a partir de agora. Iremos falar sobre um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. E eu quero iniciar aqui com o pastor Davi Arruda. Pastor Davi Arruda, vamos falar um pouquinho agora sobre a igreja protegida. Nós vamos dar um salto, do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos para o capítulo 12. A lição, ela tem como escopo trabalhar uma igreja que não teme a perseguição. Então, o pastor José Gonçalves, ele comprime aqui algumas passagens bíblicas e seleciona 2 textos que são emblemáticos para falar deste tema, de uma igreja que foi perseguida, claro, mas de uma igreja que foi protegida por Deus. O Deus que autoriza, que permite a perseguição, é o mesmo Deus que provê a proteção, o escudo, a fé para que eles permaneçam firmes. E nesse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, isso fica muito claro, não é, pastor Davi Arruda? Capítulo 12, nós temos mais uma grande perseguição se desencadeando contra a igreja em Jerusalém, e Deus mais uma vez manifestou aí de forma sobrenatural para proteger o seu povo. Fale sobre esse primeiro subtópico.
Muito bem, pastor Epaminondas. E nós já trabalhamos aqui no primeiro tópico acerca da perseguição. E agora, que coisa linda ver que o mesmo Deus que permite a perseguição é o Deus que garante essa proteção, dando livramento aos seus. E dentro do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos a aparição sobrenatural de muitos anjos, que foram o instrumento de Deus para dar livramento para o seu povo. Prova disso é Atos capítulo de número 12, que o apóstolo Pedro ele está em não uma simples prisão, ele está no que nós poderíamos dizer aí de um presídio de segurança máxima. São 16 homens, a Bíblia diz que são 4 quaternos de soldados, ou seja, são 16 homens cuidando apenas de um. Observe o quanto um homem cheio do Espírito Santo ele pode provocar medo ou pelo menos a sensação de perigo para aqueles homens. Porque como pode um homem que não matou, não fez nenhum tipo de atrocidade, estar sendo protegido agora por 16 homens? Mas a Bíblia mostra que de forma sobrenatural aparece um anjo que dá o livramento, o tira daquela prisão. Porque os anjos em Atos dos Apóstolos, a Bíblia mostra eles como agentes de Deus, trazendo mensagens, também provendo o livramento de Deus para a igreja. Prova disso que Hebreus capítulo 1, verso 4, diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, as aparições dos anjos geralmente eram para animar, como animou o apóstolo Paulo no meio na embarcação, como também para prover livramento para o povo de Deus. Maravilha. Pastor Elias Gomes, neste capítulo 12, nós encontramos agora o rei Herodes, né? Herodes Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, levantando o seu braço, pastor Elias, ferozmente, não é? Contra a igreja de Jerusalém. O texto começa com uma notícia muito, muito trágica, muito triste, que é a morte do líder até então da igreja, que era Tiago, irmão de João. Esse Tiago, que fazia parte ali do círculo íntimo de Jesus, aqueles mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E agora, pastor Elias, sem nenhuma explicação de Lucas, e nós aqui de modo algum queremos questionar as razões pelas quais, né, Deus permitiu que Tiago fosse morto e não permitiu Pedro. A soberania de Deus é a única explicação. Meyer Pearman, no livro dele, ele coloca que a agenda de Tiago havia se findado, né? Os planos de Deus para Tiago na terra se encerraram. E Deus, de forma soberana, permitiu que Tiago fosse morto e que Pedro fosse preso e libertado da prisão. O certo é que, pastor Elias, diante da prisão, agora, de Pedro, que é uma figura, né? Uma figura da igreja primitiva, uma liderança que representa muito a igreja em Jerusalém, que está também, pastor Elias, na iminência de ser morto pela espada. O rei Herodes, conforme o pastor Davi disse no programa anterior, querendo agradar os judeus, porque ele era de ascendência judaica, a mãe dele era judia, então, segundo os historiadores, ele era religioso. Flávio Joséfo diz que ele até lia a Torá na festa dos tabernáculos para agradar os judeus. E para conquistar esse capital político aí, ele começa, terrivelmente matar os crentes e principalmente a liderança. Ele vai em busca exatamente dos líderes. Primeiro Tiago e agora Pedro está preso e ele, pastor Elias, certamente, se não houvesse uma intervenção divina, né, como resultado da busca incessante, o apóstolo Pedro teria o mesmo destino de Tiago, não é mesmo, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas, nós vemos que o Senhor, ele instituiu a igreja e ele não a desamparou, como também não desampara e jamais desamparará.
a igreja ela é de contínuo assistida pelo seu mentor, pelo seu capitão, pelo seu mestre, que é o próprio Senhor Jesus. E nessa ocasião, nós vemos que se as pessoas fossem fazer espécie de aposta, fossem manifestar o seu parecer quanto ao nível de possibilidade de Pedro morrer ali, era 100% de certeza que ele iria morrer. Ele estava, portanto, no corredor da morte. Era basicamente impossível a pessoa estar ali algemados e preso dentro de um cárcere absolutamente cerrado com portões de ferro. E imagine o nível de rigorosidade daquele cárcere. Como já falou o pastor Davi Arruda, haviam ali quaternos de soldados que estavam ali justamente para esta finalidade. Então nós sabemos que a probabilidade ou o nível de possibilidade para que ele ficasse livre ou pudesse sair ali era naturalmente zero a possibilidade. Mas nós vemos o texto de Atos, capítulo 12, versículo de número 5, tem uma conjunção adversativa sobre a qual nós temos falado por vezes aqui, que o texto diz assim: Pedro era cerrado ou guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Digamos que, sabe-se que os irmãos estavam reunidos na casa da irmã Maria, mãe do irmão João Marcos, aquele que é o autor do Evangelho segundo Marcos, aquele que era sobrinho ou primo de Barnabé, e foi, inclusive, uma boa parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé. Mas nós vemos aqui que a igreja estava orando. E essa conjunção adversativa, ela justamente, ela faz, digamos que, apontamento para duas situações que estão, digamos que, se contrastando ali. Porque há uma realidade sombria, há uma realidade ali que aponta para a condição do apóstolo Pedro, que está ali preso, e a verdade é que a certeza que se tem é que ele há de morrer amanhã ou nos dias seguintes, tão somente passado a festa, para não causar aquele motim. E nós vemos que, nesta ocasião, a igreja estava fazendo oração. E nós vamos falar aqui, o pastor Davi vai falar sobre essa oração, mas é uma oração especial, a intercessão da igreja. Interceder significa pedir em favor de algo ou alguém, é intervir, é rogar, é clamar, é fazer um pedido para que algo aconteça em favor de alguém. E o próprio Senhor deu essa condição para que nós a realizássemos, esse ofício glorioso que é o ofício da intercessão por meio da oração. Nós vemos que um grande exemplo de intercessão na Bíblia, num feito assim histórico, foi Neemias. Neemias se colocou na condição de um verdadeiro intercessor para a restauração da casa do Senhor, da cidade, e em favor dos seus próprios irmãos. Nós vemos que ele, apesar de estar lá numa condição muito favorável, bem diferente da situação na qual seus irmãos estavam, mesmo assim, pastor Davi, ele se colocou na condição do outro. Então, a verdadeira ou cerne da intercessão é isso. Quem vai interceder, ele tem que sentir o que o outro está sentindo. Ele tem que se colocar na realidade na qual o outro está. Então a igreja se colocou na realidade de Pedro aqui e ficou ali orando. E de repente, algo extraordinário, algo fenomenal aconteceu, assim como lá em Atos capítulo 5, versículo 19, um anjo veio e abriu o cárcere. Aqui também, em Atos capítulo de número 12, esse fenômeno está acontecendo novamente por causa desses agentes espirituais, sobrenaturais, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ótimo, pastor Davi Arruda, aqui nós temos muito claramente, né, no capítulo 12, em todo o livro de Atos, mas esse capítulo 12 ele é emblemático,
para nos apresentar, nos revelar o valor da oração. O pastor José Gonçalves até encerra esse segundo ponto com a frase célebre nossa, pentecostal, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Essa verdade, né? Essa máxima, ela está em vigor, não é mesmo, pastor Davi? É verdade. E eu penso que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que mais fala acerca da oração e acerca de como a igreja de Jerusalém valorizava o ato de orar. O pastor Elias trabalhou muito bem essa questão da intercessão da igreja, e hoje, estudando, eu anotei algo aqui que é interessante acerca do poder da oração. O escritor diz assim: o anjo é quem liberta Pedro, mas é a oração da igreja quem manda buscar o anjo. Ou seja, tudo o que acontece ali acontece pelo poder, pelo fervor da oração daquela igreja. Então, por que essa igreja é uma igreja que recebe livramento, é uma igreja que é triunfante no que se diz respeito às perseguições? Porque eles não falharam na oração. Então, uma igreja que ela falha na oração, ela falhou em tudo, porque a oração é quem traz para a igreja os tesouros e mistérios de Deus. Então, uma igreja que ela não ora, ela não tem comunicação e nem tem fortalecimento pelo Espírito Santo. E essa frase que o autor terminou esse tópico é muito interessante, que nós costumamos falar nos nossos cultos. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Porque a oração, ela é a fonte de todo o poder. E para encerrar aqui a minha participação, eu gostaria de ler um trecho do livro de M. Boltz, O Poder da Oração. Ele diz assim: a oração não é um pequeno hábito incutido em nós desde o ventre de nossa mãe, nem é uns poucos segundos de ações de graças antes de uma refeição de 1 hora, mas é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. Exige mais tempo e apetite do que nossas refeições mais demoradas ou festas mais ricas. O que o autor está trazendo aqui ao nosso coração é que a igreja, os ministros de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele precisa gastar tempo em oração, porque a oração é quem prepara a igreja para vencer as perseguições. Maravilha! Que palavra extraordinária ouvimos aqui agora, né? A oração foi buscar o anjo. Isso é tremendo, né? Deus enviou o anjo, mas a oração buscou o anjo. A oração foi a chave que abriu as portas da prisão em Atos capítulo 5. A oração foi a chave que abriu os grilhões das cadeias que prendiam o apóstolo Pedro a 2 soldados romanos. Foi a mesma oração que abriu os portões de ferro para dar livramento ao seu servo, o apóstolo Pedro, porque ainda não havia chegado o seu tempo. Deus ainda precisaria do seu apóstolo para uma grande obra que haveria ele de fazer. Ainda precisava escrever, por exemplo, mais 2 epístolas. Então, a oração, ela move os céus para que a mão de Deus, ela seja também movimentada na direção do seu povo aqui na terra. Uma certeza nós temos: em meio às perseguições, Deus, ele sempre estará com o seu povo, não importa o que aconteça. Quer Deus permita que Tiago seja morto a fio da espada, quer Deus livre Pedro da prisão, ele sempre estará com o seu povo. O certo é que, mesmo Tiago não sendo livrado da morte, mas os portões da eternidade se abriram e os seus pés pisaram ruas de ouro, e para todo sempre, ao lado do seu Senhor,
Tiago agora estava na eternidade. Isso é maravilhoso. Nós vamos para mais um intervalo e quando voltarmos, iremos encerrar o programa de hoje, a 7ª lição, falando sobre uma igreja destemida. Falamos sobre uma igreja perseguida, terminamos agora de falar sobre uma igreja protegida e daqui a pouquinho iremos falar sobre a igreja destemida. Portanto, não saia daí, em instantes estaremos de volta. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você que ligou o seu televisor, está nos assistindo pela primeira vez, este é o programa Escola Bíblica Dominical, onde comentamos as lições bíblicas estudadas em nossas escolas dominicais. Todos os domingos pela manhã, você é o nosso convidado para presencialmente, aos domingos, frequentar a querida Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema é uma igreja que não teme a perseguição. Já falamos de uma igreja perseguida, uma igreja protegida e agora vamos falar o terceiro ponto da lição, uma igreja destemida. A igreja de Jerusalém, portanto, era uma igreja destemida. 2 subtópicos nós vamos trabalhar para finalizar a aula de hoje. O primeiro, testemunho com poder. O segundo assunto, o segundo subtópico, convictos de sua fé. Pastor Elias Gomes, tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. Foram libertos da prisão e não demoraram e já estavam anunciando o nome de Jesus novamente. Fale sobre esse ponto, testemunho com poder. Exatamente, pastor Epaminondas. A igreja do Senhor, ela foi instituída e ela não foi, nesta ocasião, desprovida de propósito. Deus tem propósitos gloriosos e nós vemos que ela, sim, ela foi dotada de normativa, por assim dizer, para viver em santidade. A igreja ela tem que viver em santidade, mas essa santidade ela deve ser demonstrada também acompanhada de poder. A igreja do Senhor ela tem santidade, mas ela também tem poder. Ela tem essa autoridade. Ela testemunha com efeitos sobrenaturais que lhes acompanham, porque isso também é próprio da igreja do Senhor. Nós vemos assim o próprio Senhor falando lá em Atos e também em Lucas, capítulo de número 24, quando os discípulos e todo o povo foi instruído a permanecer, a não se ausentar de Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. E esse revestimento de poder nós sabemos que faz referência ao batismo no Espírito Santo, aquele segundo batismo que nós consideramos assim, subsequente à bênção da salvação, mas esse batismo, ele é acompanhado com essa capacitação do alto, para que estas pessoas venham testemunhar com autoridade. Nós vemos que tudo isto que acontecia, tudo isto que é narrado em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que são atos do Espírito Santo. Portanto, o poder emana do Espírito. O poder, ele tem uma fonte no Espírito Santo de Deus. O Espírito é uma fonte de poder. Então, nós sabemos que uma igreja, ela só pode ser vitoriosa, ela só pode testemunhar com poder se ela procurar nutrir contínua e intensamente essa relação com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ignora a ação do Espírito Santo, uma igreja que ignora, que rejeita
a manifestação sobrenatural do Espírito, é uma igreja fadada ao fracasso, é uma igreja fria, é uma igreja desprovida de sinais, é uma igreja desprovida de prodígios. E nós, independentemente falando ou de forma pessoal, nós, cada um obreiro, pregador, servo e servas do Senhor, nós devemos atentar para essa capacitação divina. Quando o Senhor enviou os 70 em Atos ou Lucas capítulo 10, versículo de número 19, ele diz assim: eis que vos dei poder e autoridade. Nós vimos em Marcos capítulo de número 16, o último versículo, que é o versículo de número 20, os discípulos foram enviados, mas eles já foram fazendo sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor era com ele. Então, a vontade do Senhor é que nós realizemos, jamais ignoremos a importância da oração, porque por meio dela nós nutriremos esta relação com o Espírito Santo, que é a fonte deste poder. Nós vemos que quanto mais os discípulos, os apóstolos passavam por perseguições, a gente percebe que a pregação naturalmente, ou o posicionamento na condição de servo do Senhor, isso aí naturalmente vai gerar perseguição. A perseguição, ela ocasionou o motim, ela ocasionou a dispersão, por assim dizer, e tudo isso, a dispersão, ela causou, por sua vez, a proliferação do Evangelho, e assim atendendo aquilo que o Senhor falou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vemos no versículo 33 de Atos capítulo 4, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, na qual, diga-se rapidamente aqui, na qual os saduceus não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então nós devemos sim pregar a palavra de Deus, mas testemunhar com poder, com ousadia, com intrepidez, isto aqui, sabendo que há momentos que haverá apenas uma perseguição, há momentos que haverá esbofeteamento, há momentos que haverá perseguição física, perseguição ideológica, perseguição religiosa, perseguição política, mas há momentos que haverá morte também. E mesmo havendo morte, com esse derramamento de sangue, esse sangue é, como dizia Tertuliano, é a sementeira do crescimento do Evangelho do Senhor, e nós somos resultado de todas essas perseguições que aconteceram anteriormente com os apóstolos, com os profetas e com a igreja do Senhor. Senão, nós não estaríamos aqui falando deste ocorrido. Pastor Davi Arruda, a igreja de Jerusalém, a igreja destemida de Jerusalém, era assim porque ela tinha convicção de sua fé. Pastor Davi, mesmo após terríveis perseguições, martírios, mesmo assim essa igreja não negociou seus valores, seus princípios, e manteve-se fiel ao testemunho da palavra que o pastor Elias comentou, e com ousadia, continuou anunciando a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse no versículo 29 aos anciãos, aos saduceus, ao capitão do templo: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é convicção da fé, hein, pastor Davi? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Elias. Esses homens, eles estão tão envolvidos, tão convictos através do Espírito Santo, que eles sabem que as suas vidas estão na mão de Deus. Então não importa as ameaças, não importa as perseguições, eles sabem que estando a vida deles na mão de Deus, eles só morreriam no tempo determinado pelo próprio Deus. Tendo vista isso, nós observamos que eles estão convictos de sua fé, estão convictos da sua salvação, da pregação do Evangelho, e eles estão dispostos a pagar o preço mais caro possível, até mesmo com sua própria vida, para defender a fé e os princípios estabelecidos por ela. Há quem pegue esse texto
e defenda até mesmo algumas atitudes de rebeldia, de desobediência, isolando e fazendo uma interpretação totalmente equivocada. Quando Pedro expressa isso, ele está falando e defendendo princípios que são inegociáveis para a igreja, como a pregação do evangelho genuíno. Então, é somente dentro desse contexto que a igreja usa essa expressão, é na defesa daquilo que para nós são valores inegociáveis. Que maravilha! Chegamos, portanto, ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, sempre agradecidos a Deus por grande oportunidade e Ele nos concede de poder estar aqui conversando com você sobre assuntos tão maravilhosos, temas tão importantes para o nosso elevo espiritual. Hoje trabalhamos esse tema, uma igreja que não teme a perseguição. Aprendemos com base no capítulo 5 e capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Lembrando que essa lição, ela será ministrada presencialmente em todas as nossas igrejas no domingo pela manhã, no dia 17 de agosto. Portanto, você deve estar com o seu professor ou a sua professora, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você muito. Nós vamos ficar por aqui, agradecendo também a Deus pela vida da produção do programa. Agradecemos ao Albert Júnior, que nos ajuda a produzir esta programação. Agradecemos os nossos comentaristas, Pastor Elias, Pastor Davi Arruda, mais uma vez, nossa gratidão eterna pelas vossas vidas que têm se colocado à disposição do Reino de Deus e neste ministério tão glorioso que é o Ministério do Ensino. Louvamos também a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, o grande idealizador deste projeto. Vamos encerrar com oração, agradecidos ao Senhor e mais uma vez lhe convidando para acompanhar o próximo programa, portanto a lição 8 deste terceiro trimestre. Na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos encerrar com oração. Pastor Elias Gomes nos despeça em oração. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela grandeza do teu poder, pela tua santidade, Senhor, pelo teu amor, Senhor Deus, aplicado em nossas vidas. Nós te louvamos pela vida de cada um dos teus servos e servas que agora estão nos assistindo, todos os teus filhos, ó Pai, que tu possa falar com eles profundamente por meio da tua palavra. Continua usando e abençoando teus servos que aqui estão, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, eu que vos falo, Senhor. Deus de Israel, tem misericórdia de nós, vem ser conosco, ó Pai, com a nossa casa em tudo, ó Deus. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Salles Batista e todos quanto cooperam para a realização deste trabalho. Que a tua boa mão esteja sobre tudo e sobre todos. Em o nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém.